Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Mais, o podcast do Portal Mais Matéria. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nesse segundo episódio e hoje a gente tem uma convidada aí muito especial que eu tenho certeza que vai compartilhar aí com a gente grandes insights, grandes ideias e uma história de vida aí muito bacana. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas aí que estão acreditando nessa iniciativa, que estão apostando, no nosso Pod Mais, aqui de Construtora, a Confimark, a EPI House, a Rádio Contadores e Auditores e um agradecimento especial na pessoa do advogado Hércules Perrone. Quero, primeiramente, já dar as boas-vindas para a nossa convidada, a Ana Cristina Pastro Pereira. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito legal. Vou apresentar um pouquinho, do currículo. A Ana Cristina, ela é CEO da Develop, diretora de recursos humanos da Sogil, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí, a nossa querida Sigra, mãe da Teodora e da Maitê, e é casada com Lucas Gregório Barcelos Fonseca. No seu currículo aí, ela é formada em psicologia, palestrante, consultora, especialista em gestão de negócios, gestão empresarial com ênfase em transporte coletivo e em gestão de pessoas, planejamento estratégico, ferramentas de qualidade e comunicação. Quero iniciar, então, te perguntando em que momento da tua vida tu percebeu que tu gostava de pessoas? Em que momento tu foi, encantada e tu percebeu que é nas pessoas que realmente está o segredo, do sucesso, o segredo das ações? Eu acredito que a gente vai se construindo, então não existe um momento específico onde eu digo é de pessoas que eu gosto, mas minha mãe sempre me estimulou muito a me relacionar, a interagir. Meu pai a mesma coisa, sempre admirei ele enquanto comunicador, nos eventos, principalmente da empresa. E quando a gente ia a casamentos, por exemplo, e todo mundo chegava e sentava na mesa, ele já dizia assim, levanta, 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 vamos interagir, vamos nos relacionar. Então, eu percebi que eu gostava, porque eu, enquanto criança, nas brincadeiras, gostava de liderar, gostava de organizar, vamos inventar, vamos criar. Não tinha telefone, então a nossa criatividade era muito mais aflorada naquela época. E isso foi se seguindo nesses eventos, como eu estou comentando. Então, tanto meu pai como minha mãe, a minha família, estimulou tanto a mim como os meus irmãos com relação a esse relacionamento, a esse olhar para as pessoas. Uhum. E algo que eu sempre tive também que veio deles é a questão do senso de justiça. Para a gente poder ter o senso de justiça, eu preciso ouvir os dois lados. Podia ter sido até advogada, mas aí eu fui para outro lado. Mas sempre a questão de ouvir os dois lados. E onde eu mais me identifiquei, depois fazendo testes vocacionais, foi com a psicologia. O que lá na frente depois meu pai foi me perguntar, o que tu quer com a psicologia? E eu tive que mostrar o porquê dos porquês, o porquê que eu realmente queria, o porquê que eu gostava. Uhum. Mas foram assim que foram sendo feitas minhas escolhas, com base naquilo que eles nos estimularam desde a infância. Que legal. E como é que foi a tua inserção, efetivamente aí como uma pessoa que iniciou, lá na empresa e já se identificou e trouxe, quase que uma bandeira da importância das pessoas? Meu pai sempre dizia assim, ninguém vai chegar aqui caindo de paraquedas. Então, tem que ter uma qualificação, tem que ter alguma escolha que se assemelhe aos negócios, à empresa. Então, o segmento é transporte, tu quer o quê com psicologia? Na cabeça dele, Sim. Não fazia sentido nenhum. Então, o meu segundo grau foi técnico em contabilidade. Uhum. Eu não percebo identificação nenhuma com a contabilidade, mas eu queria agradar o meu pai, apesar de ele nunca ter dito o que eu deveria fazer. Uhum. Ele apenas disse que ninguém cairia na empresa de paraquedas. Sim. E para mim fazia todo sentido eu fazer a contabilidade, meu pai vai se orgulhar de mim e eu tô no caminho certo e aí sim eu vou entrar na empresa. Todos os filhos tiveram a oportunidade de entrar na empresa e cada um foi fazendo as suas escolhas conforme o que se identificava ou não. E quando eu fiz o segundo grau, eu percebi que não era o que eu queria. Que eu precisava entender. Sim. E hoje me faz muita diferença ter tido esse conhecimento para a hora de entender a demonstração do resultado do exercício, o balancete, etc. Mas eu resolvi fazer o que eu gostava, que era psicologia. E ali eu comecei a ver que existe a psicologia organizacional, que é a gestão de pessoas, que é o olhar para a satisfação do colaborador, é a qualidade de vida, programas de qualidade de vida, avaliar a satisfação do colaborador.
E quando eu cheguei na empresa com a ideia de aplicar uma pesquisa de satisfação, a primeira coisa que ele me perguntou era de que lado eu estava. Se era do lado da empresa ou do lado do colaborador. Sim. E eu disse, tô do lado da empresa, porque a partir do momento que o colaborador estiver satisfeito, ele vai trazer melhores resultados. Sim. E foi assim que eu tive que ir convencendo ele de que a psicologia tinha sentido para o nosso negócio, que é importante. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Mas naquela época eu levava livros de neuropsicologia para casa para mostrar o funcionamento do cérebro. Porque ele dizia assim, se eu precisar conversar com alguém, eu chamo um amigo, desabafo e está resolvido. Sim. Eu disse, não, pai, um psicólogo tem condição de abrir e fechar o cérebro do ser humano. Sim. E eu vou te mostrar como. Então eu comecei a falar na dopamina, serotonina, todos os neurotransmissores, o que eles fazem na nossa vida, como que a gente libera cada um deles. E eu não acredito que ele tenha entendido, mas eu convenci de que eu sabia o que eu queria. Ele te deu uma oportunidade. Exatamente. Ele nunca disse, eu quero que tu faça, ou ele nunca determinou, nem ele nem minha mãe. Mas eu preciso que tu saiba o que tu quer. E se é isso mesmo que tu quer, então ele me deu o meu voto de confiança e aí eu segui na psicologia. Consegui fazer em 2006 a primeira pesquisa de satisfação na Sogil. E quando tu fez essa primeira pesquisa de satisfação, quantos colaboradores a empresa tinha? Olha, mais de 1.200 na época. Nossa. Contratados, né? Mais de 1.200. E como foi organizar tudo isso, assim? Porque é relativamente novo para a empresa, relativamente novo para o colaborador. Não se tinha todos esses aplicativos e ERPs, sistemas que existem que já calculam tudo pra gente. Sim. Então foi tudo num papel impresso, com os desenhinhos até bonitinhos, mas se a gente comparar os dias de hoje, chega a ser... Eu guardei, podia ter trazido. Eu guardei um dos formulários que a gente utilizou nessa época, se chamava pesquisação. Porque eu entendo que a partir do momento que tu pesquisou algo, tu precisa ter uma ação sobre aquele resultado. E também aprendi que a gente não pesquisa aquilo que a gente não vai conseguir agir. Se é algo que não depende de mim, que eu não tenho gestão sobre, não pergunta se é só pra saber. Se as pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas. Se ela tá insatisfeita, tu vai buscar fazer alguma coisa. Se tu não tem gestão sobre isso, então não pergunta. Sim. Então, ao longo destes anos, eu fui tendo esse aprendizado. Mas era bem precário, eu tive que calcular conforme o número de formulários. E claro que não foram todos que responderam. Foi somente uma amostra, que agora eu não lembro que amostra era essa na época. E hoje a gente segue fazendo essa pesquisa, também a pesquisa de qualidade de vida, com RPs, o cálculo é todo... A parte que a gente trabalha em cima da pesquisa hoje são as perguntas subjetivas. O restante a gente consegue trabalhar nos resultados que o próprio sistema já nos fornece. Então, não tem retrabalho, tem uma agilidade muito maior. A gente compartilha esses resultados com todos os colaboradores, porque hoje a forma de eles receberem esse acesso também é muito mais fácil. Então, muita coisa melhorou de lá para cá. E em que momento ele chegou, e se ele chegou em algum momento a te falar, ok, vamos prosseguir, ou isso tá dando certo? Eu fui recebendo sinais. Essa geração não é muito do elogio, né? Do feedback. Sim. Ele é muito sincero na forma de dizer o que pensa, mas ele é muito mais de exigir e cobrar do que de elogiar e reconhecer. Então, a forma que eu recebo o elogio de que tá dando certo é quando as pessoas vêm me dizer, nossa, conversei hoje com teu pai, que orgulho que ele tem de ti, né? E eu digo, não sei, me conta, porque eu não sei disso. Então, assim, ele fala pra gente, pros filhos, de uma forma muito mais restrita, muito menor, o conteúdo, mas em pouco tempo eu tive um reconhecimento por parte dele no evento de inauguração da nova sede da Sigra, e ele foi entrevistado. E aí perguntaram para ele, que orgulho, a filha tá aqui na nova sede da Sigra, primeira presidente mulher. E ali ele fez um elogio, óbvio, eu gravei e guardei. Esse eu não perco. Sim. Então, assim, e ele disse uma frase que para mim foi muito forte. Tudo que ela coloca a mão tem sucesso. Nossa. E tipo, de alguém que não tem o costume de te elogiar, ele ter dito aquilo, eu consegui entender o orgulho que ele tem, tanto de mim quanto dos meus irmãos, mas ele só não tem essa facilidade de falar. Sim. Mas para as pessoas próximas ele fala. Então, foi aí que eu entendi que estava dando certo. Conforme bacana. as pessoas foram me sinalizando, olha o orgulho que o teu pai tem de ti. Que então, bacana. E dentro da Sogil, como foi toda essa mudança, né? Essa questão de se preocupar com as pessoas? Como que isso evoluiu ao longo do tempo?
o setor de recursos humanos era muito mais voltado para a folha de pagamento e os benefícios. Cesta básica, vale alimentação, refeição. E não se tinha também depois, com o passar do tempo, recrutamento e seleção, porque precisava selecionar motorista. Sim. E é muito mais fácil fazer de forma interna do que buscando uma agência externa. E aí, com o passar do tempo, nós tivemos uma gerência de RH. E ali se estruturou a folha de pagamento, recrutamento, seleção e capacitação. Até bem-estar a gente precisou fazer depois, por essas questões todas voltadas para o INSS, afastamento de colaboradores, até para atendimento de vítimas de acidentes. Então, começou a se estruturar e não é uma coisa muito antiga, porque a empresa está aí com mais de 65 anos e é um segmento muito conservador. Se entendia que gestão de pessoas era feita somente por mulheres. Hoje o entendimento da gestão de pessoas é de que toda liderança tem que ser gestor de pessoas. Não é uma propriedade do recursos humanos ou do departamento pessoal, como quiser chamar. Hoje a gente se chama DRH, desenvolvimento de recursos humanos. Então é o desenvolvimento das pessoas. Até pode ser atualizado, tem gente hoje que utiliza DHO, desenvolvimento humano organizacional. Então existem diversas formas. Eu não me apego muito aos nomes, mas no que realmente é feito. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito legal para olhar para o colaborador, para entender as demandas, as necessidades dele e trazer essa satisfação. Que legal. Aproveitando essa tua experiência, né, que foi um desafio, né, foi uma construção, um trabalho aí que começou, né, quase desbravando, né, muitas barreiras, enfim. Por que hoje dentro das empresas, né, a parte de gestão de pessoas, ela acaba sendo uma dos principais, assim, digamos, tu pergunta qual é o teu maior desafio, né? É a gestão de pessoas. Assim, dentro da tua experiência, o que tu poderia compartilhar, assim, com as pessoas e com as empresas e até mesmo com aquela empresa que, tipo assim, não pensa em ter uma gestão de pessoas? Por onde que começa, né? Por que é tão importante? Porque o ser humano não é uma máquina que a gente possa programar e fazer ela agir do jeito que a gente quer. E um dos maiores motivos de desligamento de talentos ou de mão de obra que seja é pela questão comportamental e não pelo conhecimento técnico. É muito mais fácil a gente desenvolver as pessoas tecnicamente do que mudar um comportamento que não está adequado para aquele segmento ou para aquele ambiente que seja. Então, trabalhar com pessoas é desafiador. A comunicação é uma das formas mais difíceis, porque eu tenho diversas formas de fazer uma informação chegar até ti. Mas qual é a melhor forma para que tu entenda realmente o que eu estou querendo dizer? E como eu vou confirmar se o que eu estou dizendo foi realmente o que tu entendeu? Eu preciso fazer essa confirmação para garantir que a comunicação está sendo boa. E as pessoas hoje não têm muito tempo para ouvir, não têm muito tempo para ler. Elas não conseguem interpretar. E se tu dá uma informação, em seguida ela te pergunta aquilo que tu acabou de responder, na partezinha de cima ali. E às vezes eu só coloco a mãozinha assim, tá aqui, já falei. E aí parece meio grossa, ao mesmo tempo que eu tô querendo dizer assim, para e lê. Presta atenção no que está sendo dito. Então, as pessoas hoje, lá na empresa, eu atendo os colaboradores, principalmente nas sextas-feiras à tarde. Se ele não conseguir na sexta-feira à tarde, eu vou achar um outro dia da semana. Simplesmente para ouvir. Dona Ana Cristina, eu sei que a senhora é muito ocupada, eu lhe agradeço, mas eu quero lhe falar sobre isso e aquilo. E aí eu faço pergunta, faço questionamento, tu já tentou resolver de outra forma, e como foi isso e como foi aquilo outro. Quando ele está saindo da sala, ele já diz assim, eu acho que eu nem preciso fazer mais nada. Porque ele se aliviou. Ele queria que alguém tivesse escutado ele em algum momento. E eu não consigo fazer isso sozinha dentro da empresa. Hoje nós temos em torno de 800 colaboradores. E eu peço para os líderes que façam o mesmo. Então o objetivo, tem um malandro, que ele vai desabafar para que tu consiga beneficiar ele de alguma forma. Mas tu vai conseguir identificar quem é esse cara. Até porque quando ele vem me procurar, eu tenho um sistema, eu abro o sistema na frente dele e mostro, olha, tu teve tantas reclamações de saque relacionado ao sinal fechado, passou um sinal fechado. Nossa, isso é grave para um motorista. Tivemos uma reclamação de um passageiro, de um cliente, teve multas de trânsito.
Então, quando começa a apresentar para ele que não adianta tu vir tentar me enrolar, que eu tenho todas as tuas informações aqui e que tu precisa fazer a tua parte para que a empresa faça a dela também, aí que eles começam, pá, eu lhe peço até desculpas. Então, hoje não tem mais como não ter acesso à informação e a gente não conseguir desenvolver uma conversa. Então, teve um outro que entrou com uma ação trabalhista contra a empresa e veio conversar comigo para eu fazer um desligamento dele, que ele desistia da ação. Eu disse, mas eu não entendi por que tu fez essa ação, por que tu não me procurou antes disso? Então, assim, tem que ter paciência para lidar com o ser humano. Eu não me arrependo de ter feito psicologia. As pessoas hoje não me associam à psicóloga pela quantidade de atividades que eu faço e pela visão sistêmica que eu tenho de empresa, que eu tenho dentro da Sigra. Isso me desenvolve, assim, de uma forma que não é somente a psicologia que contribui com isso, mas ela é uma base para tudo isso. Sim. Porque eu me entendo como uma pessoa de relacionamentos. E não é de conseguir no jeitinho. É de te relacionar bem para chegar nas pessoas certas, para fazer o caminho certo. Então, pessoas eu acho que nunca serão substituídas por máquinas. Mesmo que eu esteja falando na indústria, ok, quanto mais máquinas eu tiver para reduzir o erro, melhor. Mas eu preciso de alguém que opere aquela máquina. Eu preciso de alguém que construa aquela máquina. Eu preciso de alguém que pense na estratégia para usar aquela máquina. Então, as pessoas sempre vão ser necessárias, sempre vão ser imprescindíveis para todos os negócios, por mais reduzidas que elas sejam. Então, a gente precisa se desenvolver quanto à inteligência emocional, principalmente. Autoconhecimento. Acho que é algo assim que é o que as empresas precisam investir. É por aí que deve começar a gestão de pessoas dentro das empresas, no autoconhecimento. Proporcionando o autoconhecimento para as pessoas. Isso. É o que eu acredito. Eu acredito falando por mim também. Eu sempre busquei muito por meio de ferramentas, por meio de observação de si mesmo, por meio de leituras, por terapia, processo de coaching, desenvolvimento de lideranças. Então, tudo contribui de uma forma diferente. E a gente vai formando uma visão de si mesmo. Porque às vezes é muito mais fácil a gente julgar o outro sem olhar para si mesmo, né? Sim. Então, quando a gente se conhece, a gente para de julgar. Todo mundo se comporta de determinada forma porque ela tem uma história por trás disso. Sim. Não faz só porque quer ou porque acha bonito. O que ela passou? Por que ela tá fazendo? Eu não sou obrigada a aceitar por causa disso, mas eu posso tentar entender o comportamento dela. Eu já vou reduzir o julgamento, muito mais do que se eu continuar julgando e criticando o outro, né? Sim. E isso dentro de um ambiente empresarial é imprescindível, né? Porque a gente passa o tempo todo avaliando, muitas vezes, o comportamento. Porque hoje a gente passa, né, tempo dentro da empresa, muitas vezes mais do que com a nossa família, né? É isso aí. Então, quanto mais tu entende, tu compreende, tu respeita o teu colega e tu valoriza, né, mais tu passa a ter um clima organizacional diferente. Eu tive uma reunião uma vez somente na área, porque a gente tem reuniões em cascata. É uma reunião da alta gestão, depois cada um dos gerentes com as suas lideranças, essas supervisões com as suas equipes, para que a informação possa fluir, ou de baixo para cima, como de cima para baixo também, para ter essa troca. E nessa reunião pegaram uma pessoa e quase toda a equipe falando mal dela. E eu disse, meu Deus, mas gente, vocês estão olhando pro lado profissional ou pessoal, porque o que ela faz da porta para fora, não, mas estava de uniforme da empresa, e tudo para tentar, me parece que derrubar. E um dia disseram assim, até carona a gente oferece para ela, ela nunca quer, nunca se aproxima, nunca faz nada. E eu disse, tá gente, vocês já tentaram entender o porquê disso? E eu inventei uma história. Se vocês sabiam que ela era abusada em casa e o pai fez isso e aquilo com ela, todo mundo voltou para trás assim, eu não sabia disso. Eu disse, por que vocês precisam saber para não julgar? Sim. Tenta entender o porquê que ela é assim. Teve gente chorando na reunião, porque eu massacrei ali, eu dei uma provocada. Quando terminou esse assunto, essa pauta, eu disse, gente, é mentira. Como assim? Eu disse, não é verdade tudo isso que eu falei para vocês. Só quero que vocês parem para olhar o julgamento que vocês estavam fazendo. Não é uma boa prática. Mas, naquele momento, eu entendi que eles estavam muito fechados, toda a equipe, contra aquela outra pessoa. Sim. Então, a partir do momento que eu fiz um efeito, tentei buscar esse efeito de, olha pra ti, tenta não julgar o outro, olha o que vocês estão fazendo. E naquele dia, eu não dei espaço pra fofoca, pra entregar o outro.
só me traz se estiver interferindo no trabalho. Daqui pra fora eu não quero saber. Sim. Mas é o ser humano, né? E aí tu tira as pessoas do automático também, né? Toda vez que ela pensar alguma coisa sobre o colega, ela, opa, mas será que tem alguma coisa por trás? É isso aí. Que é o pensamento automático. E é um exercício né? diário. É. Porque a gente esquece. Sim. Aí tu vai numa palestra e alguém fala sobre tal coisa e diz, meu Deus, é verdade, eu já não ando mais fazendo isso. Então a gente tem que estar se revisitando a todo momento. Sim. É algo que a gente tem que estar fazendo uma manutenção. Uhum. E todas as pessoas são treináveis? Acredito que sim. Quando a gente trata de conhecimento, concordo que sim. Quando a gente trata de comportamento, também. Porém, nem todas vão modificar, vão mudar ou vão desenvolver. É preciso que haja uma aceitação, uma escolha. Nós fazemos o programa de desenvolvimento de lideranças e a gente indica quem a gente entende que está precisando desse desenvolvimento. Uma época a gente fazia para todos, hoje a gente só faz quando há uma rotatividade, porque outras pessoas já foram capacitadas e tu faz só algumas renovações. Mas aqueles que estão iniciando, a gente precisa das ferramentas de ser um líder. Ninguém nasceu sendo líder. Sim. Então, pelo meio do processo de coaching, desenvolvimento de liderança, a gente entende que essa pessoa pode sim ser desenvolvida. Se ela não aceitar, ela não vai fazer nada. Ou ela poderá fazer porque a empresa está pedindo. E depois, com o tempo, isso vai aparecer. Vai mostrar que ela só queria agradar, que na verdade não é aquilo que ela gosta. E no meio desse programa, a gente teve pessoas dizendo assim, eu agradeço o que vocês fizeram porque eu percebi que não é o que eu quero. Isso é o olhar para si. Sim. É o fazer suas escolhas. Eu não posso querer que alguém esteja lá somente para comer o pão de cada dia. Uhum. Quero que vocês comam um pão de cada dia sorrindo. Então, é difícil de conseguir isso. Muito difícil. E quanto mais distante as pessoas estão da gente, maior é esse sentimento, assim, de que não cria vínculo com a empresa, sabe? Não gera um comprometimento. A pessoa não se engaja se ela não se envolve. Então, dentro das equipes administrativas, a gente tem uma maior proximidade e consegue fazer isso melhor. E com o motorista, o cobrador, eles respondem a todas as pesquisas, eles passam por avaliação de desempenho, eu faço esse atendimento que eu te comentei. Então, assim, é algo que não é simples, não é fácil. Mas eu acredito que sim, todos são treináveis, comportamentalmente e tecnicamente. Uhum. E como é o desafio hoje de captar novos talentos? Porque a gente vive um mundo totalmente digital, né, onde o que está no Instagram, o que está no Facebook parece mundos perfeitos de pessoas que começaram há 2 semanas atrás, né, e ficaram ricas e têm status, e enfim. Como trabalhar, né, essa captação de pessoas e retenção de pessoas num mundo como hoje? Essa pergunta é de milhões, né? Tu sabe disso. Não existe uma resposta, mas o que eu te diria? A gente desenvolve os talentos. Eu não acho que a gente pega um talento pronto no mercado. Eu hoje não acredito nisso. A menos que eu pegue alguém que já está trabalhando e vou roubar de uma empresa, alguém que está pronto. Uhum. Mas alguém que esteja disponível, esperando, porque a gente está numa guerra pela mão de obra. Eu diferencio a mão de obra de talento. Porque a mão de obra é quem vai operacionalizar e fazer uma entrega. O talento é alguém que faz a mais do que aquilo ali, é alguém que tem expertise, tem know-how, está pronto. Então, eu acho muito difícil hoje conseguir encontrar pessoas prontas no mercado. Então, o que a gente opta? A gente começa a criar escolas dentro da empresa para desenvolver as pessoas, para que elas vão fazendo uma carreira lá dentro. E vai se aprimorando naquele conhecimento. E chega num momento que elas vão para o mercado. E a gente perde. Então, eu não tenho uma resposta para isso, mas enquanto a Sigra, por exemplo, a gente tem uma plataforma onde todas as empresas associadas, e não associadas também, só pagam um valor diferenciado, conseguem lá colocar as suas necessidades de vagas. Uhum. E as pessoas colocam seus currículos, os interessados, os que querem trabalhar, para fazer esse encontro. E mesmo com essa plataforma não é fácil, porque muitas pessoas não estão adeptas ao digital. Então, a gente faz uma feira de empregos, onde as empresas de Gravataí disponibilizam as suas vagas e as pessoas vão até lá para conhecer, para fazer uma troca. E a gente teve filas, foram mais de 3.000 currículos num mesmo dia. Entendi. E as pessoas levando currículo impresso. Então, a gente deu as duas possibilidades de acontecerem. E o que a gente encontrou? Pouca qualificação. Difícil de conseguir. A gente fica pensando assim, meu Deus, eu tô com tantas vagas em aberto,
tantas pessoas precisando de emprego e eu não consigo fechar. Então, eu preciso hoje arriscar muito mais na contratação. Uhum. E a gente recebeu um vídeo recentemente que demonstra eram mais de 10 estados no Brasil, onde se tinha um maior número de Bolsa Família do que pessoas contratadas via CLT. Então, isso nos indica o quê? Que é mais fácil ficar em casa do que eu ir trabalhar. Tá melhor assim. As pessoas não estão querendo criar essa relação, esse vínculo. Eu quero ganhar dinheiro mais fácil do que trabalhando. Um colega lá da Sigra encontrou um ex-colaborador na sinaleira e ele disse, pô, cara, não sabia que tu tava aí, tu quer voltar lá pra empresa, eu consigo uma vaga pra ti. Não, mestre, eu vou ficar aqui tá melhor, que ele ganha 3 a 4 mil reais na sinaleira. Nossa. Aí eu disse, ele faz o horário dele, se chover ele não trabalha. Sim. E ele garante o sustento da família porque ele não quer muito mais do que aquilo ali pra ele tá bom. Então tá uma relação muito difícil, sem contar que é um momento em que a gente tem 5 gerações em um mesmo período. A longevidade das pessoas, a gente está tendo uma idade média de vida muito mais alta do que se tinha tempos atrás. Então a gente vai encontrar dentro de uma mesma empresa pessoas com 14, 16 anos que são ali os aprendizes, 18, 20 ou passando dos 60. Por ser um segmento conservador, a Sigra tem pessoas que têm 30 anos de empresa. Então, esses conflitos geracionais também nos dificultam. Porque o aprendiz chegou, terminou o contrato dele, foi efetivado porque ele demonstrou um bom desempenho. Se em 3 meses ele não foi promovido, demorou muito. Estou indo para outra empresa porque estão me chamando. E às vezes não estão chamando. Ele fica em casa porque ele prefere. Sim. Até ele encontrar algo que ele goste. É uma relação muito difícil, assim, de dizer por onde atuar. Porque se eu tivesse a solução, eu estava com o meu problema resolvido. Sim. Então, é muito difícil trabalhar com pessoas, desenvolver talentos, precisa investir tempo e dinheiro. E nem todo mundo tem essa disposição para conseguir esperar até ter uma mão de obra boa e qualificada, né? Sim. E conforme, assim, tu comentou, cada vez menos a gente vai ter essa mão de obra qualificada. Cada vez mais vai ser necessário tu treinar, tu capacitar as pessoas, né? Mas eu acredito que isso vai mudar em algum momento. Porque eu vejo uma geração que não quer se comprometer, que quer ir pro Instagram viralizar e ver se ganha um monte de dinheiro assim, porque vários conseguiram, por que eu não vou conseguir? Então todos ficam ali tentando. Fácil, né? A gente vê pais incentivando crianças hoje a ganhar desta forma e acreditando nisso. Sim. Se tu passou isso pro teu filho, por que ele vai discordar? Meu pai e minha mãe acreditam, eu vou fazer. Sim. E com alguns dá certo, mas não tem como dar certo com todas as pessoas. Mas eu também vejo uma parte de uma geração que está indo ser aprendiz dentro das empresas para se colocar no mercado porque querem, não é porque o pai e a mãe mandou. Então eu vejo que tem uma minoria, mas que a próxima geração poderá vir assim também. Então eu acho que é uma questão de valores, sabe? E não é por não ter valores, é por valorizar coisas diferentes do que as que nós fomos. Eu não chamava meu pai de senhor, mas meu pai provavelmente chamava o pai dele de senhor. Sim. A minha relação com meu pai ou com a minha mãe, ô mãe, ô pai, e vai falando coisas, mas nem tudo tu falava. Hoje o meu sobrinho fala pra minha irmã coisas que a gente fica assim, meu Deus, não fala, não quero ouvir, não quero saber disso. Porque eles foram criados de uma forma que a gente libera mais, fala mais, mas eu nem queria tanto assim. Sim. Então o respeito que eles têm pelos pais é diferente. Meu pai me dava um olhar, ele fazia assim, e eu não precisava falar. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Sim. Hoje, quando a gente faz isso, o que tu quer? Como que tu quer? Eu tô te dizendo que tá errado o que tu tá fazendo. Eu tenho que ficar me explicando. Então, assim, mudou os valores, mudaram. É legal ser mais amigo, é legal ser mais próximo? É, mas tem um limite pras coisas. Sim. Né? E a gente precisa mostrar esse limite. A gente precisa dizer qual é o limite, senão eles também não vão entender. O olhar hoje não funciona mais. Só olhar. Só olhar não dá. Tem que ter uma série de contexto em volta, né? É um desafio muito grande, com certeza, ainda mais pós-pandemia, né? Verdade. Tu vem aí de uma aceleração muito rápida, né? De toda a tecnologia e essas crianças já chegaram nesse mundo, né? Muito aceleradas. Eles chegam te cobrando um celular.
Por que eu ainda não tenho um telefone celular? Tu não tem idade, tu não sabe nem ler e escrever, como é que tu vai ter telefone celular? Mas o fulano tem, eu sou mais velha do que ele. Mas a tua mãe sou eu. Isso a gente ouvia, isso eu repito. Mas a tua mãe sou eu, não vai ter por enquanto. E o que acontece hoje, né, de tentar roubar uma criança por causa de um celular e matar por causa de um telefone, mas não vai ter, fica dentro de casa. Tem coisas que são inegociáveis, né? É, isso aí. Cada vez mais. Até eles entenderem, a gente precisa justificar o porquê que a gente está dizendo não. Exatamente. Mas eu justifico, eu explico. Eu nunca escondo as realidades. Na época da pandemia, faz 2 anos, elas estavam com 6 e 4. E aparecia aquele monte de caixão, assim, na televisão. E a gente tá no meio de um jornal às 8 horas da noite. Sim. Elas não estão erradas de estarem junto com a família e a gente olhando o jornal. E eu não tirava da sala. E eu deixo. Se despertar curiosidade, elas vão me perguntar e eu vou explicar e eu vou falar a verdade. Eu tento não ser tão rude, tão cruel nas colocações. Mas de explicar. Elas perguntaram o que eram aqueles caixões todos. Eu expliquei o que acontece quando as pessoas morrem, por que é assim. E que nesse momento a gente estava vivendo a questão da pandemia. Por isso que nós precisávamos nos cuidar. Claro que assusta. Porque nós estávamos assustados. Sim. Mas eu tentei filtrar para elas. Então eu tenho esse padrão assim de nunca esconder, mas não falar demais também, para não assustar demais, né? Sim. Porque tem realidades que se a gente deixar eles na frente da televisão, choca. Exatamente, porque é um mundo de muitas coisas, né? É um mundo de muitas vertentes. Então tu tem que selecionar, na verdade, o que tu vai apresentar, né? Verdade. Essa é a realidade. Muito legal. Queria te perguntar sobre o desafio que é estar à frente da Sigra. Primeira mulher, a Sigra completou nesse ano 95 anos, uma entidade também super tradicional, né, que faz parte da história do município. E tu também esteve à frente aí de vários projetos, várias iniciativas únicas, né? Como é para ti? Também um grande aprendizado. O Regis, que foi o presidente que me antecedeu, fez o convite. E eu percebi o tamanho que seria o desafio. Tem mulheres com mais tempo de Sigra do que eu entendia que deveriam assumir antes de mim, eu poderia futuramente assumir, porque na época em que eu recebi o convite, a Maitê tinha 2 anos e a Teodora 4. E eu sou muito de pensar sobre as prioridades que eu tenho para minha vida e que eu vou fazer as minhas escolhas. Eu não quero que os outros façam as minhas escolhas. E aquilo ali me incomodava, porque eu pensava como é que eu vou conseguir estar presente na vida delas, no desenvolvimento delas. E aí veio aquela historinha lá na frente. Eu não vi as minhas filhas crescerem. Eu disse, eu não vou ser essa pessoa. Então, eu aprendi com a Sigra a fazer a gestão do tempo. Por entender que a minha família é minha prioridade. E eu recebi, há pouco tempo, um convite para ir num lançamento de um projeto de uma igreja. Prefeito vai estar, fulano vai estar. E eu, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, é num sábado à noite. Eu vou para uma igreja conhecer um projeto social. E aí é a avaliação que eu faço. Avaliação minha, né, sobre as minhas escolhas. Projeto social toda igreja tem que ter. O prefeito está no papel dele de estar lá. A Sigra, Associação Comercial, Industrial e de Serviços, não está dentro disso. Não faz parte deste escopo. Sábado à noite, as minhas filhas chamam dia de família. Ai, que amor. Então, o dia de família é para estar com a família. Eu vou fazer alguma programação se elas estiverem incluídas ou se nós acordarmos em família que cada um vai para um aniversário, o outro vai para esse evento, o outro vai para aquele outro. Mas tem que ser combinado, acordado em família. Então, eu pedi desculpas, não vou poder estar presente, mas como vocês são da igreja, vocês sabem que a família é prioridade. Óbvio que eu fui super compreendida e consegui fazer a minha gestão do tempo. Manter a minha família como prioridade, sem ser desrespeitosa ao negar um convite, porque eu aprendi isso. A pandemia ensinou, acho que todo mundo, né? Não sou obrigada a te convidar para o meu aniversário porque eu te conheço. Eu vou fazer algo muito menor e vou convidar só as pessoas mais próximas. E tá tudo bem, vou comentar contigo no outro dia como é que foi o aniversário. Sim. A gente aprendeu, né? Porque antes a gente se sentia obrigado a fazer as coisas. Existem muitos eventos que eu me sinto obrigada a ir porque eu represento uma entidade. Mas esses eventos são normalmente de segunda a sexta.
manhã, tarde e noite, mas são de segunda a sexta. E eu aprendi a gostar porque eu já era uma pessoa de relacionamentos. E eu ampliei esses relacionamentos. Eu aprendi a me envolver politicamente sem que eu tenha que ter um lado partidário. É muito mais legal ser política dentro da Sigra do que se eu tivesse que fazer esta escolha partidária. Sim. A partir do momento que eu escolhi um partido, a maioria dos outros ali eu já virei inimiga. Porque eu fiz uma escolha. Porque eu tô pronto. Sempre que a gente fizer escolhas, a gente vai se colocar de um lado ou de outro. Mas na Sigra a gente não tem essa questão partidária. A gente precisa olhar para Gravataí. O meu amor por Gravataí aumentou muito mais. E o meu pai dizia assim, antes de eu assumir a presidência da Sigra, pai, eu queria morar em Porto Alegre. E ele disse, por quê? E eu disse, Porto Alegre tem muito mais coisas para fazer, muito mais legal. E ele disse assim, pois eu não acho. Acho que tu tem que ficar aqui. Aí eu disse, tá, mas por que é tão pertinho? Eu posso ir e voltar todos os dias. E ele disse assim, tu tem que conhecer cada bairro que tu atende. Tu tem que conhecer as fragilidades do teu município. Tu tem que fortalecer onde tu mora. Por que tu vai morar em Porto Alegre, dar receita para Porto Alegre se tu mora em Gravataí? Faculdade, ele não me deixou sair da Ubra porque tinha Ubra em Gravataí. Eu comecei fazendo na de Canoas porque não existia de Gravataí. Quando surgiu de Gravataí, é aqui que tu vai estudar. Tu vai investir dentro do teu município. Passou um tempo, ele foi para Porto Alegre e eu disse, pai, não te entendi. Ele disse, eu já fiz a minha vida, é hora de tu fazer a tua. E o teu trabalho é olhar para Gravataí. Não passou muito tempo, ele voltou para Gravataí e tá lá também. Então, assim, também é ensinado dentro de casa esse amor que tu vai cultivar pelas coisas que tu tem, pelas tuas conquistas, pela tua cidade. Eu já morei fora, não morei a vida inteira em Gravataí. Fiz quase que um intercâmbio, mas fiquei 1 ano e meio fora. Mas eu amo Gravataí. Quando veio a pandemia, gente, vamos incentivar o comércio aqui. Não vai buscar lá fora, busca lá fora o que tu não encontrar aqui. E tem coisas que a gente não sabe que Gravataí oferece. E às vezes a gente fica chocado. E a gente tem profissionais que são referências no estado e que são de Gravataí. Então isso são coisas assim que a gente precisa olhar pro nosso e fortalecer o nosso. É bairrista? Pode ser. Mas eu acho que nesse sentido a gente tem que ser, sabe? Fortalecer o nosso município, fortalecer. As pessoas procuram a Sigra para fazer parcerias. É de Gravataí? Não sou de Gravataí. E eu disse, bom, vou procurar o que temos em Gravataí. A prioridade será de quem é daqui. Então, ainda mais quando a gente tem associados, né? Sim. Eu vou procurar primeiro dos nossos associados para fortalecer quem tá lá e continuar fazendo essa troca. Então, assim, aprendi a ter um amor muito maior pela nossa cidade. A Sigra me deu isso. A questão da gestão do tempo, a questão de... Essa história de ser primeira mulher, eu nunca fui outra coisa para saber como é ser. Sim. Então, eu nasci mulher, para mim, não faz diferença. Faz diferença aos olhos de quem tá fora. Sim. Que, inclusive, todo mundo passa por algum tipo de preconceito, né? Eu não me abalo. Mas, primeiro, de ser mulher. Segundo, o que essa guria quer aqui? Porque todos os presidentes anteriores, além de serem homens, eram homens mais velhos. Já com suas empresas bem estruturadas. E deixa eu fazer as contas, eu tava com 39. Uma guria. Mas nem tão nova assim, né? Mas foi assim que eu fui vista por muitos. Então era como se eles quisessem assim desqualificar a minha presidência por ser mulher e por ser guria. Então eu não dei muito ouvido para isso, mas ouvi isso algumas vezes. E não foi algo que eu deixei me abalar. E continuei fazendo a gestão de uma forma, assim, muito participativa. Nós temos 27 diretores e vice-presidentes na entidade. Cada um tem o seu negócio. São todos voluntários ali. Então, quando tu diz para as pessoas, eu preciso de mão para me ajudar a fazer, me ajudar a realizar. Gente, eu não vou poder estar nesse evento. Quem pode nos representar? As pessoas pegam junto. Não são todos os 27. Mas a gente vai revezando conforme o evento que acontece. Então, é algo assim que é muito legal, muito bacana de ver, que não sou só eu que penso assim. Eu fui incentivada pelo Regis, pelo meu pai, na questão do associativismo. Meu pai é rotariano e eu almoçava com ele na época do Rotary. E ele era sempre reconhecido porque ele era sempre 100% de presença nas reuniões. Então, ele me mostrou essa disciplina. Ele me mostrou que isso era necessário. Minha mãe também. Ela me mostrava, sabe como? Eu tinha um estojo para cada coisa no colégio.
Um era só de lápis de cor, o outro ficava a cola, a tesoura, o compasso, a régua, e no outro a borracha, o lápis, né? Então eu tinha uns 3 estojos dentro da minha mochila. E eram tudo compartimentados. Não tinha esses hoje que parece uma malinha, Sim. né? Era um para cada uma dessas coisas. Então eu nasci com essa disciplina porque eles me orientaram a isso. Por isso que eu, quando falo que tem muita coisa que vem de casa, né? Não Sim. adianta querer terceirizar para a escola. A gente tem que começar em casa, dando o limite, a disciplina. E eu tive muito isso dos meus pais. Os valores vêm de berço, né? Essa questão do voluntariado, né? Poucas pessoas sabem que a função que tu tem enquanto presidente da SIGRA, ela é totalmente voluntária. Sabe né? que às vezes eu acho que parece óbvio e não é. Não é. Porque uma pessoa veio me perguntar, a gente fez uma parceria num projeto, e ela me disse assim, eu gostaria de ver como é que a gente faz para 2024. Aí eu disse, olha, eu tô saindo da gestão da SIGRA até o final deste ano, se encerra a minha gestão de 2 mais 2, porque é por 2 anos e ela foi renovada, então eu tô há 4 anos na frente da presidência. Ai, minha amiga, eu lamento, que pena, mas e o que tu vai fazer agora? E eu disse, olha, aqui é só um trabalho voluntário, eu não recebo um centavo para fazer isso, o que eu recebo aqui são trocas, relacionamentos, o meu ganho é esse. E ela disse, sério? Nossa, mas tu te entrega tanto. Então as pessoas não estão acostumadas a ver voluntários. Na verdade, eu acho que quem é voluntário e que tu sabe que é voluntário, é de aplaudir, é de reconhecer, porque tem muita gente que faz esse tipo de trabalho. Não é todo mundo, mas tem muita gente que é voluntário e que doa o seu tempo. Prioriza as suas coisas, mas doa o seu tempo. É de uma grandiosidade de espírito, né? Seja em Rotary, seja numa entidade, né? Tu dedica parte do teu tempo para pensar outras ações, para pensar no coletivo. No outro. A empatia. É a empatia sendo praticada, porque quando a gente fala em empatia, a gente reduz o julgamento. Tu olha o que está acontecendo com o outro, se eu me colocar no lugar dele, como seria? Puxa, será que é assim? Bom, então vamos lá que eu vou ajudar. Vou fazer parte. E a gente também se beneficia. Não adianta a gente querer dizer que eu só penso no outro. Se eu tô pensando pra Gravataí, eu tô pensando em mim, eu tô pensando no meu negócio, na minha família que mora aqui. Tuas filhas. Exatamente. O que elas vão fazer do futuro? Eu não sei se elas vão fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sei se a profissão delas já existe. Sim. Ou se vai ser uma profissão que ainda virá. Então, tá tudo mudando muito rápido e a gente não tem resposta pra tudo. Mas a gente precisa se preparar e preparar de casa para que elas saibam também fazer as suas escolhas, né? Exatamente. E à frente da SIGRA, do que mais tu se orgulha dessa trajetória que agora no final do ano encerra 4 anos, né? Do que tu se orgulha junto com o teu time, né? Junto com a equipe de pessoas que estão lá? Eu me orgulho de as pessoas terem pegado junto. Eu vi algumas vezes isso acontecer, mas eu achei que a integração entre as pessoas foi muito maior nestes últimos anos, vem sendo desenvolvido. A gente fala muito na questão da representatividade, do engajamento, quanto é importante as pessoas fazerem e estarem juntos. Não adianta só dizer que eu sou a SIGRA. Vem fazer a SIGRA. Tem que fazer um fórum, vem ajudar. Indica o palestrante, reserva o lugar, fala com o fulano, vê se é possível, ajuda a criar o centro de custo, eu tenho know-how nisso, eu tenho naquilo outro. Então se juntam para fazer isso. A gente tem reuniões semanais todas as terças-feiras ao meio-dia, do meio-dia às 13h30. Então esse é o tempo de dedicação mínimo. Depois disso, e não se vai em todas as terças, tem gente que não pode ir, né? Vai quando pode. Mas a terça-feira e os eventos, onde a gente vai fazer networking, onde a gente vai discutir Gravataí, discutir as empresas, os resultados, o que precisa ser desenvolvido no momento. Então, a feira de empregabilidade, ela foi criada pela necessidade. Então, assim a gente vai fazer um fórum da inovação, a gente está realizando agora terça-feira lá na Casa das Startups. É para discutir as empresas, é para discutir as realidades do comércio, da indústria, do serviço, que soluções a gente pode trazer. Então, é esse o olhar da SIGRA. E além de eu ter, acho que isso é uma conquista, é um resultado de maior engajamento de todos, também tem essa questão do trabalho político que eu comentei antes, que aí é pessoal. Eu desenvolvi isso graças à SIGRA. Algo que antes eu tinha muito receio de ir, de fazer, não quero, eu não vou. Eu trabalho num segmento que é transporte público,
então não vai ser bom para mim. E, na verdade, eu consegui separar totalmente uma coisa da outra. Muitas vezes eu tive o receio de que isso poderia atrapalhar. Outra pessoa foi representando a SIGRA, representando a entidade. Então, foi super bem administrado, assim, foi um aprendizado. Um dos maiores foi essa questão de relacionamento político, de acreditar que eu consigo fazer sem ter um envolvimento maior. Eu aprendi a ouvir muito mais, porque às vezes a gente fala e fala o que não precisa ser dito. Então, aprendi a ouvir assim, deixa que não é agora, daqui a pouco tu vai poder falar sobre isso, mas não fala disso agora. E o Rez me ajuda muito nisso. Cris, cuidado. Se ele ouvir isso, ele vai rir, porque ele sabe exatamente quantas vezes ele precisou me dizer isso. É porque a SIGRA é uma entidade de todos, né? Então, tu tem que ter essa percepção que, enquanto tu presidente, tu representa todos, né? O quanto é desafiador isso, né? E eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Nós estamos aí com algumas discussões, com um comitê interno para discutir, e que eu vou muitas vezes representando a entidade e eu digo, olha, eu preciso consultar a diretoria para tomar uma decisão, porque se fosse por mim eu teria a minha escolha, mas eu não posso decidir sozinha. Então, eu sempre considero muito quem faz parte da diretoria. Tu teve um grande desafio que foi a construção de uma sede, né? Na verdade, o desafio foi de conseguir decorar, mobiliar essa sede. O Regis fez a negociação, que conseguiu fazer essa negociação da Paludo ficar ali no primeiro e segundo andar, a gente com o terceiro e quarto. No terceiro hoje a gente tem alguns parceiros e no quarto andar somos nós. Então ele fez essa negociação e eu, quando comecei a gestão, a gente ainda estava num local alugado, não próprio, do lado da SIGRA. E a gente foi acompanhando toda a obra, toda a construção, e nesses 2 primeiros anos de gestão, a gente ficou nesse lugar. Então, eu pude aproveitar a nova sede, na verdade, em dezembro vai fechar 2 anos. E a gente precisou muito mobiliar. Só que ali em março, quando era para ter feito a festa de posse, ela não aconteceu, começou a pandemia. Então, o meu maior desafio, num momento em que a entidade era vista como referência em capacitação, em desenvolvimento, a gente não tinha como fazer isso inicialmente, porque depois a gente se ligou que o online veio com tudo, mas agora já cansaram do online também. Mas naquela época a gente olhou para decreto, para MPs, para orientação. A SIGRA passou a ser uma referência de conexão entre o comércio, a indústria e o serviço quanto a essas orientações, tentar flexibilizar junto à prefeitura o que fosse possível, porque a gente sabia que precisa atender aos requisitos de saúde pública em primeiro lugar, mas que as pessoas iriam quebrar se a gente fizesse exatamente como estava lá. Sem saber quais seriam as consequências, de quando isso terminaria, porque ninguém tinha informação nenhuma sobre isso. Mas a SIGRA se tornou um referencial nesse momento. Mas aí a gente perdeu associado, porque não é uma prioridade naquele momento de sobrevivência. A gente perdeu a referência na capacitação. A gente começou a retomar isso tudo depois que acabou a pandemia. Então, nós tínhamos mais de 800 associados e a nossa meta era ir para 1.000. E nós estávamos indo para isso. Hoje a gente tem 500. Isso que a gente já conseguiu novos associados. Claro que acontece de muitos CNPJs fecharem e abrem outros, substituindo aqueles, né? Uma loja fecha para um segmento, mas abre em outro segmento. Então isso acontece bastante. Mas a gente acabou reduzindo muito o número de associados. Então a gente se virou nos 30, literalmente. E é bacana falar de tudo isso, que a SIGRA, ela é uma porta aberta, né, para os empreendedores, sejam eles do porte que for, para os comerciantes, para os empresários, né. Então, isso que é bacana, assim, a SIGRA, ela é a casa, né, do empresário. Então, as pessoas também terem essa percepção, né, de que tudo que acontece lá dentro é para o desenvolvimento local, né. Tu consegue ter essa visão de que também é para o pequeno? Eu consigo. Porque eu fico às vezes pensando assim, será que todo mundo pensa isso, sabe? Não quer às vezes priorizar, não quer... E não é uma prioridade, porque a mensalidade é proporcional ao tamanho do negócio. Ninguém vai pagar o que não tem condições. E a gente precisa muito mostrar para as pessoas o valor que tem a entidade, onde eu vou ter retorno. Seja nos produtos
de plano de saúde, linha telefônica, entre outros, a consulta ao SCPC, os eventos que promovem networking, são diversas as formas que eu tenho de me beneficiar. E tem pessoas que estão lá pelo puro associativismo, por acreditar nisso. Então, assim, se não faz sentido, eles saem. Então, e se faz sentido, chama outros para vir, Sim, sabe? sim. Então, é uma rede, assim, muito legal, muito bacana, que funciona. E às vezes eu tenho receio se o pequeno tem essa visão, de que é para ele também. E às vezes o pequeno se beneficia mais, porque ele acaba gerando uma rede de networking tão grande, Verdade. né, que ele deixa muitas vezes de ser pequeno, ele passa a pensar muitas vezes, né, a verdade. formar novas redes, enfim. Então, realmente é um decisor, né? Eu particularmente acredito muito, né, no associativismo e na representatividade. E quanto mais pessoas tiverem essa percepção, né, hoje a gente tem visto, assim, surgir vários grupos de networking, né, crescendo e com o único propósito de gerar network. E a gente tem isso, né, dentro da Sigra, um gerador de network. A gente tem um evento que se chama Café com Negócios, ele acontece normalmente na última quarta-feira de cada mês, e a gente trouxe por uns 4 meses consecutivos o tema boletim econômico. E aí a gente trouxe a realidade financeira primeiro a gente falou no país, quais são as perspectivas, expectativas, ninguém com bola de cristal mais uma vez, mas trazendo quais são as expectativas com base nos resultados que estamos tendo. Depois a gente olhou para Rio Grande do Sul. Um terceiro a gente olhou para a questão de Gravataí. Secretaria da Fazenda foi nosso parceiro aí, trazendo informações sobre os nossos resultados. E o quarto a gente trouxe um especialista em economia para falar sobre... ele veio junto com Gravataí. A última, a gente começou a falar sobre os investimentos. Onde vale a pena investir nesse momento? O que é indicado fazer neste momento? Então, tem muita orientação que a gente recebe de lá. Porque tu tá dentro deste café com negócios e tu vai ter espaço para contrapor, para discutir, para perguntar. Então, às vezes, tu não vai ter esse espaço assistindo a um filme ou ouvindo um podcast. Sim. Então, ali tu consegue interagir, né? Tendo esse relacionamento. E abre portas, porque tu tá tendo mais uma pessoa que tu conhece agora para te poder te relacionar. Exatamente. Então, esse café com negócios, assim, eu sou apaixonada, sou fã. Ele acontece mensalmente? Sim. Tem um período que a gente não realiza, que é janeiro e fevereiro, em questão das férias. A gente até já fez em fevereiro, mas aí é conforme o carnaval, né? O pessoal retoma tudo depois do carnaval. Então, janeiro e fevereiro normalmente não acontece, e novembro e dezembro também não. Que são essas extremidades aí do ano que a gente vai ter mais dificuldade de encher uma sala, por exemplo, para poder fazer esse networking. Dezembro por questão de férias, e novembro a gente tem o nosso evento que é o Marcas e Líderes, que demanda bastante da equipe, principalmente, que está lá digitando todas as pesquisas que são feitas na rua, né? No papel. Porque a gente entende aí que se a gente fizesse ela de forma digital, poderia pegar os 800 funcionários da Sogil, pedir para responder e dizer que a Sogil é a marca mais lembrada. Sim. Né? Então, a gente entende que isso desvirtuaria o resultado. Então, a gente seleciona os principais bairros de Gravataí e alunos da Umbra, que é a nossa parceira na realização dessa pesquisa, vão nestes bairros fazer o preenchimento das pesquisas com as pessoas na rua. Bem legal. Quais são os próximos desafios, né? Tu entrega a Sigra agora em dezembro, tem algum projeto aí pela frente? Tu continua na diretoria? Como é que é? Eu não, né? Nós fizemos algumas mudanças na Sogil durante este ano, então eu estou bem voltada para a empresa este ano, apesar de eu também estar bem voltada para a Sigra, onde eu estou compartilhando as minhas energias. E o ano que vem vai ser esse o meu maior foco, olhar para lá. Mas eu não saio da Sigra, eu saio da presidência, passo a presidência possivelmente para uma outra mulher. E eu sigo, não sei se como vice-presidente, como diretoria, isso vai vir dela, da indicação que ela fizer. Mas eu já tenho 15 anos de Sigra. Então, assim, antes de assumir a presidência, eu tinha 11 anos. E faz parte já, o associativismo faz parte da minha vida, a Sigra é o que eu vou estar sempre, vou estar seguindo lá nos almoços, nos eventos.
O que vai mudar é essa participação, essa representatividade da entidade nos eventos que eu precisava sempre estar atuante. Isso é o que mais vai mudar. Mas o restante permanece, com o envolvimento, com a participação, com as reuniões. Mas agora eu podendo respirar um pouco mais. E o que vai mudar é que tem horas que eu penso assim, que alívio. E tem outras que eu me emociono do tipo assim, meu Deus, eu não vou mais ser a presidente. Então é uma dualidade, assim, é bem difícil de dizer o que eu sinto nesse momento. Vai ser um orgulho ver a minha foto lá na parede como primeira mulher da SIGRA, onde estão todos os ex-presidentes. E ao mesmo tempo, isso vai se tornar passado. Sabe? Então dá uma nostalgia. Exatamente, já, né? Exatamente. Tipo assim, quantas vezes eu reclamei, tenho que ir de novo, vou ter que fazer tal coisa. E ao mesmo tempo, e agora? Não tem nenhum evento. Não aconteceu isso ainda, mas eu tenho a sensação de que eu vou sentir falta disso tudo. Sim, que é um eterno, uma presidência, né? É um eterno desconforto, porque te tira todo o tempo da tua zona de conforto, né? Exatamente, na entrada e na saída. Exatamente. E quais são os projetos na Sogil para o ano que vem? Na verdade, nós estamos em etapa de planejamento estratégico, onde a gente reúne todas as lideranças para pensar o próximo ano. Então, o que tem mais de novo para o momento é que foi criada uma área comercial, onde a gente foca no fretamento, turismo e no MOB. O MOB é um atendimento ainda que está sendo feito mais para CNPJ do que pessoas físicas, mas é um motorista de carro que vai pegar o gestor da empresa e levar até o aeroporto, por exemplo. Vai levar até um restaurante, porque foi contratado aquele serviço. É como se fosse um serviço por aplicativo. Ele é um serviço por demanda. Entendi. Então, e está crescendo muito, algo que até nos assusta, porque daqui a pouco a gente vai precisar ter algo muito maior do que a gente planejou. Então, em planejamento estratégico, essas são as principais mudanças que acontecem. É uma área comercial dentro de um segmento de transporte coletivo, que não é mais só o transporte coletivo por ônibus, mas também por carro. Então, é algo assim que tá se expandindo. É acompanhar uma tendência, né? De cada vez mais. Mas assim, tem uma outra tendência que também acontece, que a gente precisa priorizar mais o transporte público na questão de trânsito mesmo, de prioridade e de qualificar melhor esse serviço. Porque essa nova geração que está fazendo 17, 18 anos, eles não querem mais ter bem, eles não querem mais ter uma propriedade, eles não querem ter um carro. Eu fui tirar minha carteira, agora eu posso contar porque eu já passei da idade, mas quando eu fui tirar minha carteira, eu não tinha os 18 anos, eu tinha 17, estava por completar, e eu ia para o CFC, que na época já era CFC, com o carro da minha mãe. Ninguém nunca viu, ninguém nunca... Né? Hoje eu não, tomara que minhas filhas não escutem isso, mas eu não vou incentivar, porque hoje é muito diferente. Antes, o quanto a gente via as pessoas bebendo e dirigindo. Hoje a gente vê, mas hoje a gente, nossa, é errado, é absurdo, não se faz, né? Então mudou tudo isso. E muitos dessa geração não querem adquirir um carro ou tirar a carteira. Pra quê? Então, e se a gente olha para países mais desenvolvidos, o transporte é um destes recursos. Então, a gente precisa o quê? Não só dar mais qualificação a esse serviço, como eu comentei, mas a questão da segurança no nosso país. Por que não se quer andar de ônibus? Principalmente por esses dois motivos. E nem sempre é pela tarifa. Quando se fala de um transporte rodoviário de Gravataí a Porto Alegre, eu muitas vezes vou gastar menos indo de ônibus do que se eu for de carro. Pelo custo que está a gasolina, pelo estacionamento que custa no centro de Porto Alegre, por exemplo, entre outros custos, né, que tem o carro. Lá o IPVA, questão da parcela do valor que se paga para esse carro, ou para moto, muitas vezes. A manutenção, enfim. Exatamente. Então, assim, a gente inclusive fez esse marketing uma época de comparar quais eram os custos. Na época até tinha o pedágio, hoje não tem mais naquele percurso ali. Mas é algo assim que a gente precisa olhar muito para essa questão do cliente. O que ele está precisando. Então, é isso que a gente faz em planejamento estratégico. A gente ficou aí no período de pandemia só dando um jeito de fazer o que já havia sido planejado. E agora a gente está revisando todos os cenários internos e externos. A gente usa muitas ferramentas da qualidade, que é a SWOT, a Gucci, para dar priorização ao que neste momento que a gente vai priorizar.
Depois a gente constrói os projetos, os indicadores medem os projetos e a estratégia. Usa o BSC, que é o Balance Scorecard, onde vão ter todas essas estratégias divulgadas entre as lideranças. A gente não divulga para fora da empresa, porque são estratégias, mas todas as lideranças têm que conhecer essas estratégias, se comprometer com elas. A gente imprime este mapa e o pessoal assina com o comprometimento desse resultado no final do ano seguinte. Isso mudou, não se tem mais um plano estratégico, um planejamento estratégico de longo prazo. Ele é feito de janeiro a dezembro e em julho se faz uma pausa para revisar. O que segue, o que está dando certo, o que não está. Vamos revisar, vamos recomeçar, vamos suspender, cancelar, com o envolvimento de novo de todas as lideranças. Então, são as lideranças que constroem esse planejamento estratégico, que trazem o seu know-how, que participam, que se engajam dentro do negócio para poder direcionar os rumos para a empresa no ano seguinte. O futuro. É quase um momento de desconstruir, né? No sentido de o que tem de novo, qual a expectativa tanto para colaborador como cliente, para que se possa construir algo realmente novo. Né? E tem muita tecnologia e coisa nova que podem ser feitas, mas que a gente tem que observar aquilo que é possível para o nosso negócio. Não adianta a gente querer, meu Deus, que legal. Teve a época dos patinetes, lembra? Então, a gente pensou em colocar isso lá na Sogil, porque aí a pessoa está num determinado ponto, vai até a parada, deixa ali o patinete para o próximo e sobe o ônibus. Tem zonas em Gravataí que não tem Wi-Fi. Sim. Então se perderia. Posso levar o patinete para casa que eu nunca vou mais achar onde é que ele está. Então não era viável para o nosso negócio naquele momento. Pode ser que ainda seja, a gente não sabe. Os cenários vão modificando. Então, são coisas que a gente não pode simplesmente descartar agora, não dá mais. Não, daqui a pouco pode ser que isso volte. E também não adianta a gente se comparar ao que dá certo em outro lugar, como nos países desenvolvidos. Se a gente for fazer o que eles fazem lá, não tendo a segurança que a gente gostaria de ter, também não vai funcionar. Então, essa análise de cenários, assim, ela é constante, assim, dentro da empresa, para a construção desses projetos, de pensar o futuro da empresa. Esse é o próximo desafio. Esse é o maior de todos, porque ele direciona tudo que a gente vai fazer lá na frente, né? Sim, sim. Muito legal. Na parte de gestão de pessoas, assim, que dica tu daria para aquela empresa, assim, que é uma empresa que daqui a pouco nunca pensou sobre isso, né? Enfim, não sabe a importância disso, ou daqui a pouco, né, tu traz aí tu vai mais além, né? Tu vai mais a questão de planejamento, assim. Como que o pequeno, daqui a pouco, né? O empresário, aquela empresa de pequeno porte, pode começar? Primeiro, hoje eu fico pensando como que alguém não controla seus números, suas informações e seus dados. Porque a gente, para qualquer decisão que vá tomar, na minha casa, eu preciso saber quanto eu tenho de dinheiro para saber quanto eu posso gastar. Então, isso é o mínimo que uma empresa precisa fazer. E eu já me deparei com muitas empresas por meio dessa consultoria que eu prestei antes de assumir a presidência da Sigrid, tive que dar uma pausa aí nessa consultoria. Muitas não têm indicadores. O que são indicadores? São formas de a gente acompanhar os nossos resultados e nos comparar com a gente mesmo e também com o mercado. Quando eu estou me comparando comigo, é saber dizer quantos passageiros eu transportei no mês de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Quantos passageiros eu transportei no mês de outubro de 3 anos para cá, de 6 anos para cá. Então, quanto maior é o tempo que eu tenho desta informação, maior vai ser, melhor e mais qualificada vai ser a minha tomada de decisão. Então, eu não estou falando nada que seja difícil de acontecer. Eu não preciso ter um sistema para fazer isso. Eu posso fazer pelo Excel. Hoje, eu, Sogil, a Sigra, nós temos como fazer esse acompanhamento. Mas quando nós não tínhamos, era feito no Excel. O que, claro, pode gerar um retrabalho, pode gerar maior erros na hora de digitar, por exemplo, um número que a gente erra e muda tudo. Sim. Mas o Excel nos ajuda a fazer esse controle. Uma planilha, na mão que seja, eu tenho que acompanhar os dados, eu tenho que ter estes números para fazer a gestão. Então, se eu tenho um número de passageiros, quantos quilômetros eu rodei em determinada linha? Essa linha está se pagando? Porque eu preciso ter um indicador de pessoas por quilômetro.
qual é o ideal, qual é a meta para eu transportar que esta linha vai se pagar. Qual é o ideal para que eu passe a ter lucro nesta linha. Então, eu preciso ter um mínimo de passageiros para aquela quilometragem, para aquela linha se pagar. E nós temos linhas que não se pagam, porém tem outras que pagam aquelas que não se pagam. Então, eu tenho que ter esses números para poder fazer essa gestão. E aqui eu estou dando um exemplo de empresa de transporte coletivo, porque é o que eu convivo. Agora, vamos pensar no comércio, numa loja, empresa de roupa. Qual é o maior número da grade de calças que sai? Eu vou investir mais naquele número, porque eu sei que é o meu público-alvo, que eu preciso sempre saber quem é o meu público, a quem eu atendo. O meu público-alvo consome mais do número tal ao número tal. Eu não vou deixar de ter as pontas, porém, eu vou investir mais, maior quantidade naqueles em que eu vendo mais. Como é que eu vou saber disso se eu não controlo? Se eu não sei que número é esse? A partir do momento que eu vendi mais este número, existe a lei da oferta e da procura. Quanto mais eu oferecer ou quanto mais eu comprar, menor poderá ser esse custo. Então, eu vou ter possivelmente mais clientes porque eles vão ser atraídos por esta oferta. Se eu não tenho este dado, essa informação, vai ficar na sorte. Tá aí para quem quiser comprar, é o que está disponível aqui. Mas eu posso ser estratégico. E eu não falei nenhum milagre aqui. Eu só falei número, controle de dados, controle de informação. E não é nem projeção, é saber a realidade. Exatamente. É o que eu já faço. Num primeiro momento é saber aonde estou. Aí. E se eu conheço esse meu público, o que eu vou oferecer para ele? Aquilo que ele quer comprar. Pergunta. Faz uma pesquisa. Tem gente que não gosta de responder, mas tem gente que faz. Eu amo responder pesquisa porque eu sei o valor que tem um resultado de uma pesquisa. Então, pergunta o que ele quer ouvir. E aí tu pode utilizar outras ferramentas como o mapa da empatia, que nada mais é do que se colocar no lugar do outro. E esse se colocar no lugar do outro, eu tô me colocando no lugar do meu cliente. Se eu fosse meu cliente, eu ia gostar desta calça? Eu ia gostar. Mas o fulano não disse isso. Então, o teu público não necessariamente tem o teu gosto. Se eu for dar um presente pra Rose, eu tenho que dar um presente que eu gosto. Eu te dei uma coisa que eu adoraria. Mas tu não gosta. Então, não é em mim que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar se tu vai gostar daquele presente. Sim. Eu ganhei uma vez um negócio de colocar no celular, que todo mundo achava lindo. E era verde, na minha cor preferida. Eu nunca usei. Porque eu não tenho costume de colocar coisa no celular, acessório no celular. Sim. Mas só porque era verde a pessoa achou que eu ia gostar porque é minha cor preferida. Mas eu não gostei. E eu nunca usei. Sim. Então, a gente tem que pensar no que o outro quer, no que o teu cliente busca. E não é ferramenta da qualidade. É olhar para o cliente. É registrar o que tu sabe o que tu tem no estoque normalmente. O que está saindo mais desse estoque? O que as pessoas estão vindo procurar e eu não estou conseguindo oferecer? Vai lá e compra e corre para ofertar. E aí tu consegue hoje nas redes sociais divulgar o que tu consegue, o que tu tem, o que as pessoas estavam procurando e tu não conseguiu naquele outro momento atender, mas agora tu vai. Sim. Então é gestão, é controle de dados, de informações. Hoje é o que a gente mais tem. Tem um monte de ferramenta gratuita para isso. Então, aplicativos e o próprio Excel, tem diversas formas de fazer esse controle. Eu não sei como consegue-se fazer algum tipo de gestão sem ter dados e informações. Não só indicador, pode ser um número absoluto, mas precisa ter isso. E a gente vê isso não acontecendo. Seria o princípio. Acredito que sim. Princípio de tudo. Eu diria que sim. Eu não conseguiria tomar uma decisão sem ter informação. Hoje, quando um colaborador vem me fazer uma proposta, principalmente a minha equipe que já me conhece, Cris, eu tenho uma proposta para te fazer. A gente tem um ônibus social que ele faz quilômetros rodados durante um mês para instituições, entidades que sejam de Gravataí ou Glorinha. E isso roda uns 2.000 quilômetros mais ou menos por mês de forma gratuita. Como é que a gente vai organizar isso? Não se tinha um ônibus social até então, aí veio num planejamento estratégico. A gente quer pegar um ônibus especificamente para isso. Eu disse, meu Deus, você sabe quanto é que custa um ônibus para fazer isso? Mas a gente quer envelopar, a gente quer pintar. Gente, mas a pintura vai ser só de um ônibus, é muito mais difícil, a gente vai ter que ter essa tinta disponível. Não, faz só uma manutenção. E aí tu vai construindo e tu vai vendo o retorno que aquilo te dá.
Hoje, a gente tem um programa onde as pessoas fazem uma solicitação pelo site, pode ser de alimento, de agasalho, material escolar, brinquedos para o Dia das Crianças ou para o Natal. Tudo isso é organizado para doar para quem nos pede pelo site. E a cedência do transporte, porque esse ônibus vai levar para o zoológico, vai levar para o passeio turístico que a escola quer fazer, vai levar o clube de mães para uma atividade de integração, o time de futebol. Então, essas cedências vão se organizando de forma que eu já agendei previamente. É difícil de conseguir agenda, porque o pessoal aprendeu a se organizar para isso, então eles se programam lá para o final do ano, no Dia das Crianças, que é super concorrido. Eu preciso de doação de alimento, eu já tenho o mês em que eu vou receber, e eu não posso, existe um regramento, eu não posso ultrapassar de determinada quilometragem, eu não posso pedir todos os meses, eu tenho que fazer um pedido num mês e aguardar mais 3 meses para o próximo pedido, porque senão sempre as mesmas pessoas seriam beneficiadas. Então é algo que a gente não imaginaria que estaria acontecendo se não tivesse vindo a proposta lá de trás de se ter um ônibus social específico para esse atendimento. E deu super certo. Super certo. Organizado. E as pessoas respeitam a regra. Muita gente de Porto Alegre nos procura e diz, por que as empresas daqui não fazem o que vocês fazem? E a gente não tem como atender qualquer outro município que não seja Gravataí e Glorinha, onde a gente tem sede, porque senão a gente aumentaria os nossos custos e não daria conta de atender todo mundo. Então, assim, a gente, mais uma vez, né? Não é só a Sigra, a Sogil também prioriza Gravataí e Glorinha. Sim. E dentro desse exemplo, a gente vê que quantas coisas que lá atrás tu imaginou que não seriam possíveis, né? E é possível. Nossa. Desde a Sigra, desde o projeto na Sogil, né? Com organização, com planejamento, é possível. E quando a gente fala no âmbito pessoal, tem muita coisa que a gente pensa também que não é possível e depois a gente aprende a respeitar. Eu aprendi com Deus de que eu cheguei a pensar que eu nunca poderia ser mãe. E foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque eu sempre fui muito controladora. Eu planejei, eu vou executar e eu vou conseguir, porque eu fiz de uma forma disciplinada, organizada, metódica. Porque eu domino. Exatamente. Mas aí ele veio me mostrar que não. Minha filha, não é bem assim que as coisas funcionam. E eu passei por 2 abortos. E ali eu achei que eu nunca mais seria mãe. E me doeu, assim, eu já estava aceitando a ideia de que isso não aconteceria. E eu entendi que era para eu aprender que não é só tu que controla as coisas que vão acontecer na tua vida. E não é tu quem decide se elas vão ou não acontecer. Sim. Então eu faço as minhas escolhas, eu me planejo, mas eu preciso também entender quando elas não acontecem, quando a frustração vem. E não bastou um aborto, ele teve que me dar o segundo, porque eu ainda não tinha entendido isso. Sim. Eu nunca gostei de pedir ajuda para as pessoas, porque deixa que eu vou lá e faço. Mas chega uma hora que a gente se sobrecarrega e a gente não dá conta. Eu fui pedir ajuda para minha mãe para me ajudar a cuidar com as minhas filhas quando a segunda nasceu, porque eu não tinha mesmo como dar conta mais. Mas eu aprendi. Então são com pequenas coisas que a gente tem que dar um zoom e entender por que isso está acontecendo comigo. Não foi aleatório. Eu preciso aprender com isso, com cada uma das etapas da minha vida. Hoje tenho 2 filhas que estão aí com 6 e 8 anos, a Teodora e a Maitê. Aprendo com elas diariamente, uma muito diferente da outra. Gente, assim, eu rio diariamente com elas. Mas teve um momento que eu achei que eu não seria mãe. Sim. Então as coisas mudam muito. Hoje eu tenho um perfil assim muito adaptado a mudanças. Tem uma ferramenta que ela nos orienta, que é o PDA. E o meu perfil é adaptado a mudanças. Disse, quem diria? Eu era uma pessoa rígida na minha convicção, naquilo que eu acreditava, e hoje eu me adequo super bem às mudanças quando elas acontecem. Não que não exista uma resistência, que ela é inerente ao ser humano, mas eu vou me adaptando e acabo comprando a ideia junto. Tem alguma coisa de bom aí. Isso aí. E olha o quanto eu mudei nisso, sabe? Eu era muito rígida, exigente com os outros e comigo mesma, principalmente. E hoje eu sou bem mais flexível. Aprendi a ser mais flexível. E tem algum sonho, assim, que tu queira realizar? Ai, vários. Não, mas sabe, eu tinha tanto sonho quando eu era menor. E esses tempos eu fui numa palestra dessas coisas de neurolinguística. E ele perguntava qual era o seu sonho. Eu fiquei um tempão tentando descobrir qual era o meu sonho. Eu disse, meu Deus, eu não tenho sonho. Porque eu consegui conquistar tanta coisa na minha vida que eu fico assim, Senhor, muito obrigada. Eu consegui ter um marido
que é parceiro, é pai presente. Eu consegui ter as filhas que eu achava que eu não ia ter. Eu consegui ter a minha formação, a minha profissão, reconhecimento. Eu gostaria de viajar mais, mas eu não posso considerar isso um sonho. Mas tem um sonho que parece bobo, mas eu ainda vou realizar. Eu quero ver a aurora boreal. Ah, que lindo. Mas eu quero ver pessoalmente, eu não Sim. quero... Eu já recebi fotos, vídeos, eu quero estar lá. E eu sei o quão emocionante vai ser esse dia. Sim. Então, assim, eu poderia correr agora para tentar fazer, eu acho que tem um momento certo. Mas o meu sonho hoje é ver a aurora boreal. Sou apaixonada por olhar para céu, lua, constelações, passo isso muito para as gurias. A gente vai comprar uma luneta agora no final do ano pra gente observar mais. Então, são coisas assim que eu amo fazer. Não teria como profissão, mas é um lazer que me faz bem, sabe? É uma experiência. Exatamente. A natureza, assim, é algo que me fascina. Acho que a gente tem destruído tanto, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sigo a questão da separação do lixo, não consome tanta água, cuida, desliga a luz. O Greg até mais do que eu, incomoda muito. Mas, e o pai era assim, ele dizia, eu não sou sócio da CE, e saía pagando luz. Ele faz isso até hoje, e o Greg é igual. Então, tem muitas coisas, assim, ambientalmente falando, que essa nova geração já vem mais corretas. Sim. Né? E eu sou uma pessoa que me preocupo muito com isso, eu faço esse olhar com as minhas filhas também. Então, acho que tem que partir de casa e a natureza é algo que me fascina. Acho que é por isso que eu quero também ter essa preservação. Sim. Acho que a aurora boreal não vai deixar de existir nunca, mas ainda vou conhecer. É bacana vivenciar, né? Eu imagino que seja. Eu assisti uma vez um Fantástico que falava só sobre isso e, gente, fiquei encantada. Deve ser lindo mesmo. Que bacana. Olhando para trás, então, né? Muitas coisas, muitas construções aí. Muito legal. Muito bacana ter compartilhado aí contigo um pouquinho dessa história e das tuas experiências. Tenho certeza aí que vai servir de inspiração para muitas pessoas, né? O nosso slogan é histórias que somam. E eu acho que é isso, né? Todas as histórias, e aí vem muito meu propósito de vida, né? Enquanto jornalista, é ouvir histórias, é reproduzir histórias e fazer com que essas histórias, né, sirvam de inspiração aí para outras pessoas. Então, eu te agradeço imensamente, né, por ter aceitado aí nosso convite, um desafio, né? O primeiro podcast. Muito legal. Meu primeiro. Então, muito obrigada. Quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é aqui de Construtora, a Confimark, a EPI House, a Rádio Contadores e Auditores, e um agradecimento aí na pessoa do advogado Hércules Perrone, que é aí da diretoria da Sigra, né? Exatamente. Foi um grande incentivador, a gente apresentou a proposta lá para ele. Que legal, até nem sabia. Enquanto pessoa, então, acho que é isso, né? Acho que quando a gente se dispõe, tem um propósito, as pessoas vão se somando, né, e vão... Nome perfeito pro programa. E eu quero agradecer vocês por eu revisitar a minha história, né, poder olhar para mim mais uma vez. Isso também gera autoconhecimento, porque a gente vai se dando conta das escolhas que a gente fez, por que a gente fez, no que isso influenciou na minha vida. Então, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês parte da minha história. Que bacana, a gente também está muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. Quero convidar aí o pessoal para se inscrever nos canais, né, que também é super importante para nós, já sigo. Né? Quanto mais as pessoas se inscrevem, mais aí a plataforma entende, né, que é um conteúdo realmente bacana. E é isso, missão cumprida. Muito obrigada. Eu que agradeço.